Fala aí, galera! Você sabia que o MEC alterou a data do Enem Digital? Hoje, o MEC divulgou no seu perfil que as datas do Enem Digital serão alteradas para o dia 22 e 29 de novembro. Bom, então, notícia em primeira mão, atual, a gente precisa muito entender isso, essa dinâmica do Enem. Pode ser que o Enem Impresso também tenha suas modificações, mas nesse momento, o Enem Impresso no dia 1 e 8 de novembro, dia 1º e dia 8 de novembro, e o Enem Digital dia 22 e 29 de novembro. E aí, eu fiz esse vídeo para quê? Para falar um pouquinho sobre essa comparação do Enem Digital com o Enem Impresso. Então hoje, eu, professor Roberto Stabile, vou falar um pouquinho sobre cinco avaliações que nós temos entre o Enem Digital e o Enem Impresso. Para que serve isso? Para você fazer a sua escolha adequada em relação a que prova eu vou fazer. Se eu vou fazer a prova digital ou a prova impressa. Então vamos lá. Primeira avaliação. A primeira avaliação seria a data da prova. E nisso, o Enem Digital leva muita vantagem. Por quê? Primeiro, a data dele foi adiada. Foi para o final de novembro. Dia 22 e 29 de novembro. E aí eu vou te dar uma característica. Porque todo mundo fala assim, cara, por que só do Enem Digital e não do Enem Impresso? O Enem Digital é mais fácil de ser corrigido. Muito mais fácil. Porque já tem tudo estruturado. Por isso, eu posso alongar ele um pouco mais. E essa é uma grande vantagem. Para lá, para correção. Mas para gente também. Você já viu a prova do Enem Impresso. Você já sabe o que caiu. Não que isso vai te alterar alguma coisa, já que nós temos muitas provas. E aí vai mais uma dica para vocês. Quando vocês forem estudar por provas antigas, concursos anteriores, exames anteriores, não esqueçam de pegar provas a partir de 2012. É a partir de 2012 que nós fizemos uma modificação no Enem em relação às questões, aos itens que são utilizados. Então isso é importante. Lembrando também, estudem pelo PPL. Também é uma boa forma de estudar. Vamos lá. Então, voltando à primeira avaliação. O Enem Digital sai na frente por quê? Porque primeiro eu tenho mais tempo para estudar. Esse é um fator. Segundo, eu já vi a prova do Enem Impresso. Essa é a grande vantagem. Eu estou tendo mais tempo, já que nós estamos num período de pandemia, todo mundo em casa, etc. O Enem Digital leva vantagem nesse primeiro aspecto. Vamos para a segunda avaliação. E aí eu digo logo o seguinte. É uma avaliação que é muito, eu vou falar muito igual. Por que muito igual? Porque está relacionado com a saúde de cada um, com o desempenho na prova, com o cansaço visual. Por quê? Fizemos algumas pesquisas e vimos o seguinte. Primeiro, o Enem Digital. Você sabe muito bem que hoje os grandes oftalmologistas falam o seguinte. Não podemos ficar na frente do computador, tablets, aparelhos celulares muito tempo. Eles estipulam aproximadamente 50 minutos. Opa, eu vou ficar 5 horas e meia na frente do computador. Talvez 5 horas, vou falar da redação, etc. E no Enem Impresso? Eu vou ficar lendo textos durante 5 horas? Bom, mas a gente já está acostumado a fazer isso. E com o computador, será que a gente também está acostumado? Também estamos acostumados. Então, os dois vão, de uma certa forma, interferir diretamente no desempenho de vocês na hora de fazer a avaliação. Por isso que eu digo, nesse quesito, há um empate entre os dois. Ao mesmo tempo que eu tenho que ficar 50 minutos olhando para o computador e dar uma respirada, na forma da leitura também, porque senão daqui a pouco começa a embaralhar a vista e a gente começa a ficar o quê? Perdido, nervoso, etc. Então, nesse quesito, eu digo que é empate do Enem Digital com o Enem Impresso. Vamos para o quesito 3, que seria o quê? O tempo de prova. Mas, Roberto, você já falou para mim, no primeiro vídeo que nós falamos do Enem Digital, que o tempo de prova é o mesmo. E é verdade, o tempo de prova é o mesmo. Inclusive que a redação é impressa no Enem Digital. Não esqueçam disso. Também falado no vídeo anterior. Então, por que você está falando que se o tempo é igual, os dois estão empatados aí? E eu digo que não. Por que não? Porque no Enem Digital, quais são as vantagens que eu tenho? A resposta automática, sem precisar preencher no cartão resposta. Esse é um fator que é uma mudança muito pequena, assim, é tipo aquele ganho muito pequeno. Sim, mas de uma certa forma o Enem Digital leva vantagem nisso, porque eu posso chegar lá, clicar essa resposta A, depois a número 3, resposta B, número 4, resposta C. Eu vou fazer isso marcado? Sim, mas depois eu tenho que passar por cartão resposta. Posso cometer algum erro no cartão resposta? Posso. É muito difícil, porque eu sei que quem vai concentrado para a prova não comete esse erro. Mas são muitas questões. Imagina quando você olha lá, tirar 15 minutos, você tem que marcar o cartão resposta. Entendeu? Por isso que nesse quesito do tempo de prova, o Enem Digital leva uma vantagem. E uma vantagem, vou falar, considerável para isso.
bem considerável. É uma questão que cada um, e aí eu volto novamente à minha avaliação, acostumado com o Enem durante muito tempo. Agora, a avaliação de cada um é importante. Falar assim, não, eu prefiro cartão-resposta, eu não quero mais essa dinâmica de computador, para mim não é legal. Mas nesse quesito, na minha opinião, o Enem Digital leva uma vantagem nessa marcação das questões. Vamos para o quarto quesito de avaliação. E aí é uma questão que vai levar em consideração a psicologia e os estudos relacionados à aprendizagem. Aí você fala assim, mas por que, Roberto? O que isso tem a ver? Bom, tem muito a ver. Hoje, por exemplo, existe uma série de pesquisas sobre a questão de aprendizagem. Nós sabemos muito bem que a gente faz muito isso no nosso dia a dia na sala de aula, tenta trazer novidades, questões relacionadas às mídias, etc. Bom, e aí a chave está nesse cenário. Sabe por quê? Existem alguns pensadores, existe um que é, acho que um dos mais famosos em relação a isso, chamado Richard Maier. Depois eu coloco na descrição do vídeo a teoria dele, que ele fez uma teoria chamada Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia. Que diz o quê nessa teoria? Que se você tiver imagens e palavras juntas, você tem uma aprendizagem muito maior. E aí você fala assim, caramba, Roberto, isso tudo mas você não tem isso tudo nas duas provas? Tem. Inclusive você vai ver uma imagem na prova escrita, na prova impressa, e você vai olhar as palavras e você vai associar. Como a gente está falando de aprendizagem, legal, é um aspecto que eu acho que é muito relevante para isso. Mas como eu falei no vídeo anterior, no vídeo que eu falei sobre o Enem Digital, e se você não viu, dê uma olhadinha lá no vídeo anterior, que eu acho que é muito importante você analisar o Enem Digital como um todo. Eu fiz um raio-x do Enem Digital, mas nesse cenário que eu estou falando sobre a questão da aprendizagem por multimídia, tem algumas coisas que são muito interessantes para o Enem Digital, e foi o que eu falei no vídeo, que é o quê? A sensibilidade sua na hora de analisar cada item. Porque eu sempre falo, já dei dicas, aqui tem um vídeo nosso falando sobre dica de questões do Enem. O Enem, ele traz no texto base informações imprescindíveis para você conseguir acertar a questão. E aí eu já digo logo o seguinte para vocês, se eu tenho um texto base bem organizado, bem estruturado, você certamente vai ter uma condição muito maior de acertar aquela questão. Se esse texto base vem com uma mídia muito boa e com um enunciado, um comando simples e coeso, certamente você vai acertar. Então, a vantagem aí é do Enem Digital, porque eu posso ter mídias, vídeos, músicas, infográficos, que vão fazer com que você ative no seu cognitivo elementos fundamentais para você chegar na hora da resposta e acertar. Então, por mais que eu saiba que o Enem impresso é o tradicional, é a relação que a gente tem normal de prova no nosso cotidiano, e nós estamos muito acostumados a fazer isso, o Enem Digital tem uma grande vantagem, que é essa mídia, esse excesso de objetos midiáticos que fazem com que eu possa ter uma interpretação melhor. Lembrando o seguinte, apesar de eu citar muito o Enem Digital nessa questão, o Enem impresso é o nosso tradicional, a gente está acostumado a fazer isso. E isso também é uma vantagem. O quarto quesito de avaliação, eu digo, eu penso muito no Enem Digital como uma grande vantagem na aprendizagem e na hora de você fazer a questão. Mas ao mesmo tempo eu comparo o Enem impresso como o meu tradicional, que eu estou muito acostumado a fazer isso. No entanto, as mídias digitais estão crescendo demais, com muito acesso a isso. Pode ser uma grande vantagem. E aqui eu acho que o Enem Digital leva uma vantagem muito grande. E por último, o quinto aspecto, que para mim é um aspecto bem relevante, seria a quantidade de provas ou o número, aspas, de vagas para você fazer uma prova digital ou impressa. A prova digital só tem 100 mil vagas e em algumas cidades apenas. Consequentemente, muita gente que não vai ter chance de ter acesso a essa prova, de se inscrever para essa prova. Lembrando que eu já falei sobre isso tudo no vídeo anterior sobre o Enem Digital. E o Enem impresso é o Enem para o Brasil todo. Você escolhe. Automaticamente o Enem impresso leva vantagem nisso. Já que a gente está falando de uma transformação, de um processo onde a gente está começando com 100 mil e o tempo vai passando e daqui a pouco a gente vai ter, daqui a alguns anos, praticamente quase para todo mundo. Mas nesse momento, o Enem impresso leva vantagem por ter uma quantidade de ofertas de prova maior do que o Enem Digital. O Enem Digital vai ser bem limitado. Só para dar um exemplo, na minha cidade, eu já falei isso no outro vídeo, na minha cidade,
No Rio de Janeiro vão ter aproximadamente 8.900 provas. No estado do Rio, São Paulo e Minas Gerais, que são os maiores, os 3 maiores, a gente tem um somatório aí que não chega, de repente, a quase metade das provas, 50 mil provas. Então, para você ver o seguinte, vai ser bem limitado o número de vagas. Então, aquele que escolher, ele tem que pensar o seguinte, quando abrir a inscrição no dia 11, com a possibilidade do edital, né, ser mudado ou não, depende, mas você tem que se inscrever no Enem Digital, porque são pouquíssimas vagas. Bem, galera, fizemos 5 avaliações. Agora depende de você escolher o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Ou qual prova que eu vou fazer. Se eu vou fazer o Enem Digital ou vou fazer o Enem Impresso. E aí, pesa esses 5 fatores que eu falei, levando em consideração que essas datas podem ser alteradas ainda, mas como eu já dei a dica logo no início do vídeo, o Enem Digital pode ser alterado mais para frente devido à facilidade da sua correção, diferente do Enem Impresso. A logística do Enem Impresso, galera, é muito complexa mesmo. Bom, galera, eu acho que trouxe todas as informações necessárias para vocês, informações importantes. Como eu sempre falo, estou muito feliz de estar aqui com vocês, participar dessas aulas, de trazer informações para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha para gente continuar fazendo vídeos informativos e importantes para vocês. Lembrando que a gente continuará falando um pouquinho sobre habilidades, um pouquinho sobre dicas do Enem. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.